A Juliana é psicóloga, doutora em psicologia, e a Juliana ela trabalha com orientação para a aposentadoria, entre outros assuntos aí relacionados à maturidade. Juliana, muito obrigado pela sua presença. Agradeço aí a Obrigada a sua... você, Gino. Está me ouvindo bem? O pessoal está ouvindo bem? Estou te ouvindo bem e sei que você tem uma agenda super aí compromissada e generosamente você deu esse seu tempo aqui para nós. Eu quero aproveitar muito isso. Seja muito bem-vinda e, por favor, cumprimente o nosso público e se apresente aí como você entender ser melhor. Muito obrigado, Juliana. Obrigada a você, Gino. É um prazer, né? Acho que é importante a gente se apoiar aí nesse processo. Obrigada, Malvis, pela presença, todo mundo que está chegando agora. Convidem outras pessoas que gostariam também de discutir esse assunto. Então, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga, né? Sou aqui de Brasília. Me formei em psicologia aqui na Universidade de Brasília e tive a oportunidade também de estudar em outros locais, né? Tive esse privilégio de poder aprender um pouquinho sobre a psicologia social, organizacional e do trabalho na Universidade de Coimbra, na Universidade de Barcelona, e depois continuei trabalhando com gestão de pessoas por um tempo, por uns 5 anos, até que optei por focar em todos os desafios relativos à longevidade, não só no mercado de trabalho, mas também em outros contextos, né? Então, atualmente, eu trabalho como orientadora de carreira e profissional para pessoas, né? E também a gente tem algumas pessoas, alguns profissionais que chamam de mentoria para longevidade, né? Mas é uma ajuda e um planejamento, não só para a aposentadoria, mas também com relação a todos os pilares do envelhecimento ativo. Então, além desse trabalho de orientação de carreira e preparação para aposentadoria / longevidade para pessoas, eu também venho oferecendo palestras e cursos sobre diferentes temas relativos à diversidade e inclusão etária para organizações públicas e empresas privadas ou do terceiro setor, né? Então, basicamente, hoje são meus principais focos de atuação. Muito bom. Juliana, muito obrigado. Quero agradecer aqui Asas de Fadol, se não me engano. Quero agradecer a presença aqui do Alexandre, um super maturo aí, do Rafael, psicólogo. Pessoal, apertando os coraçõezinhos aí para a gente poder ampliar essa conexão de um assunto extremamente importante. Nossa conversa aqui hoje é transição de carreira na maturidade. E, bom, eu apresentei como doutora Juliana, aí eu chamo Juliana até o final da live, eu estou chamando de Ju, porque a Ju é muito Sim, querida. claro, com certeza. Pode chamar de Ju. O pessoal que tiver dúvidas também fica à vontade para escrever suas dúvidas. Pessoal. Com certeza. Aproveite os comentários aí, pode trazer as dúvidas que eu vou passando para a Juliana no decorrer da nossa conversa aqui. Juliana, para a gente até organizar aqui a conversa, por favor, traz para a gente qual que é a diferença, né, entre recolocação, mudança e transição de carreira. E muitas vezes nós que estamos na maturidade, a gente confunde um pouco esses termos. Sim, Clareia vamos para lá. mim. Muitos profissionais utilizam os termos transição e mudança de carreira como sinônimos, tá? Então, aí depende, né, do autor, do profissional. Eu vejo uma leve diferença, né? Que diferença é essa? Em geral, quem está à procura de uma mudança de carreira são pessoas que, por exemplo, estão desempregadas, então elas perderam, né, o emprego ou o trabalho na pandemia, agora nessa fase da vida, e ela precisa, digamos, estar à procura para se ingressar novamente no mercado o quanto antes, né? Para se recolocar o quanto antes. Então, em geral, quem está passando por uma mudança de carreira são pessoas que têm pressa, têm urgência, né? Já no caso da transição de carreira, é um termo que a gente utiliza mais, como, por exemplo, uma pessoa está empregada, está trabalhando, né? Independente, é isso, como eu falei, seja na iniciativa pública, privada, tal, mas ela quer se planejar para que no futuro possa mudar de carreira. E aí ela faz isso de uma maneira processual, planejada. Então ela tem, por exemplo, hoje uma das minhas orientandas de carreira, ela está fazendo doutorado, ela recebe bolsa, ela trabalha, né? Isso é um trabalho, é um tipo de estudo, mas é algo que dá, inclusive, bastante trabalho, né? Fazer um doutorado. Mas e aí, depois do doutorado? O que ela vai fazer?
Então, ela me contratou para que eu possa ajudá-la a definir qual vai ser o tipo de trabalho que ela vai buscar depois que ela encerrar essa entrega que está prevista aí para março do ano que vem. Então, ela tem alguns meses até lá. Existe também uma outra pessoa atualmente, né, que eu oriento, que está em mudança de carreira. Quer dizer, ela teve um problema pessoal, teve que se despedir da carreira a qual ela se dedicava, e seja na mesma área ou em outra área, ele está se buscando reingressar e trabalhar o quanto antes, tá? Então, é basicamente essas diferenças que eu vejo. Tem alguns profissionais também que usam o termo mudança para se referir a uma pessoa que muda de área. Então, assim, ela, digamos, trabalhava com psicologia e quer trabalhar com artesanato, né? Então, assim, ela está mudando bastante. Então, também tem esse significado. No caso da recolocação, o que significa isso hoje, né? O que significa esse termo? É quando, em geral, o indivíduo procura um profissional como eu, um orientador profissional de carreira, existem duas opções, né? Em geral, pode ser que haja mais, mas em geral, esse indivíduo ele está à procura de duas opções. Uma delas é trabalhar dentro de uma organização ou empresa, tá? Esse é o processo que a gente chama de recolocação. Nesse trabalho, que é o trabalho de recolocação, além de autoconhecimento, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? Das sessões sobre autoconhecimento, vem sessões sobre atualização de currículo, atualização de LinkedIn, treino de entrevista, como que eu utilizo ativamente o LinkedIn para buscar uma vaga. Então, regra geral, quando a gente utiliza o termo recolocação, é um indivíduo que quer trabalhar dentro de uma empresa e ele costuma ser contratado, seja como pessoa física, né, seletista, ou carteira assinada, ou mesmo como PJ, que é um processo que a gente sabe que está crescendo muito. Ele é contratado como prestador de serviço, recebe como PJ. De qualquer modo, ele está sendo recolocado. Agora, existe também um outro grupo, e um grupo que cresce e que a gente tem olhado com bastante atenção, que é a daquele que quer desenvolver as competências empreendedoras, porque ele vai abrir o próprio negócio, né? E então, nesse caso, quando uma pessoa nos procura atualmente para fazer a mudança ou a transição de carreira, ela, em geral, já sabe. Né? Pode ser que ela já saiba, eu quero me recolocar, eu quero trabalhar para uma empresa, ou eu quero abrir o meu negócio, ser autônoma, desenvolver a minha identidade, a minha marca pessoal e vender os meus serviços. Mesmo quando a pessoa escolhe a primeira, a gente muitas vezes, atualmente, tende a desenvolver também a segunda. Só para deixar já essa informação aí para o pessoal que está nos assistindo, de que como, infelizmente, em função da crise econômica que a gente está enfrentado no Brasil, não tem como a gente deixar de ajudar o indivíduo também a desenvolver essas competências empreendedoras e pensar também na possibilidade de trabalho, de projeto, desenvolver também a sua própria marca, porque cada vez mais difícil a gente garantir que aquela pessoa vai se recolocar, tá? Em geral, os nossos clientes têm tido sucesso e eles conseguem, depois de, em média, 2 meses de trabalho, uma recolocação. Mas é isso, é importante a gente lembrar que hoje em dia existe uma grande quantidade de pessoas que também precisa pensar em oportunidades de trabalho e não só de emprego. Sim. Você falou uma coisa interessante, né? Eu fui professor uma época da minha vida, uma profissão que eu exerci com muita honra, né? E os alunos perguntavam assim, professor, o senhor trabalha? É que você falou do doutorado, né? Doutorado dá muito trabalho e é essencial para o desenvolvimento do nosso país. É importantíssimo. Se a gente não tiver as pessoas na área acadêmica estudando, pesquisando, né? E então, pessoal, aproveitem aqui a doutora Juliana, que tem esse viés acadêmico de pesquisa e, ao mesmo tempo, tem essa prática, que ela é uma empreendedora nesse ramo de atuação. A gente está falando aqui, o tema específico é transição de carreira na maturidade. Ju, eu percebo, assim, as pessoas chegam na maturidade depois de terem construído uma carreira importante, né? Mas chega um momento que ficam, assim, sem saber muito bem por onde seguir, sem clareza, né? Então, eu te pergunto, o primeiro passo seria trabalhar o autoconhecimento? Acho que a Juliana não está me ouvindo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês podem me sinalizar aqui, por favor? Ok, a Juliana caiu, mas quero agradecer a presença da Neuza, da Grace, a Márcia, né?
Educando com Amor. Nossa, que nome bonito. Pessoal, dá mais um tempinho que a Ju vai voltar. Já temos aqui uma pergunta da Malves que eu vou fazer para a Ju. Só mais um minutinho que a Juliana vai entrar novamente, que ela desconectou da internet. E a Juliana está falando aqui a respeito da transição de carreira na maturidade, né? Tem pessoas que trouxe aqui para nós a diferença entre recolocação, mudança e transição de carreira. E também falou bastante da importância do empreendedorismo nesse momento, porque é uma tendência, né? Uma possibilidade de trabalharmos aí de oferecermos o nosso trabalho a respeito do empreendedorismo. Então, é algo a se considerar, e a Juliana vai falar aqui para a gente. O empreendedorismo não significa necessariamente, sei lá, abrir uma empresa. Claro, isso é um próximo passo. Mas o empreendedorismo ele tem outras possibilidades que eu vou perguntar aqui para a Juliana. Mas, Ju, quero te fazer uma pergunta aqui. Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Voltei, desculpa, gente, não sei o que aconteceu, minha internet é ótima, mas caí. Legal. Queria te fazer uma pergunta dentro do que você trouxe aqui para a gente, né? Eu percebo assim, é mais uma percepção, né? No meu campo de observação. Muitas pessoas que chegam na maturidade construiu aí uma carreira, tem uma história para contar, tem as suas conquistas e realizações, mas chega um momento, por vários motivos, se sentem assim um pouco perdidas, né? Sem saber por que eu faço agora, né? Até por questões de mudanças no mercado de trabalho. E aí eu te pergunto, né? Será que um passo inicial para começar essa transição de carreira na maturidade não seria o autoconhecimento? Claro, com certeza. Gino, antes de responder, né, detalhadamente a sua pergunta, acho importante a gente nomear que, segundo a literatura, esse sentimento que você descreve é um sentimento que pouco estudado ainda, né, um fenômeno pouco estudado, que a gente tem denominado de entrincheiramento na carreira. Já é um fenômeno novo, né? Então, os estudos eles começaram focando muito em comprometimento com a carreira. Tem pessoas que estão comprometidas com a carreira porque gostam do que fazem. Tem pessoas comprometidas com a carreira porque se identificam com a organização, com a empresa para a qual trabalham. Tem pessoas que estão, às vezes, só comprometidas com a carreira pelo comprometimento calculativo, que é o financeiro, né? E aí, o que acontece muito com o público 50 a mais? Acontece uma situação de se sentir entrincheirado porque ele fez ao longo de muito tempo a mesma atividade, né? Então, e aí quando ele está próximo da aposentadoria, por exemplo, mas ele quer continuar trabalhando, ele pensa assim, mas será que eu sei fazer outra coisa? O que mais eu sei fazer? E esse sentimento, então, de entrincheiramento, ele traduz em geral uma percepção de que ele investiu muito na carreira atual. Então ele pensa assim, mas eu já tenho uma formação, uma trajetória, anos que eu trabalho com esse tema. Será que faz sentido, né? Não é eu recomeçar do zero alguma outra atividade? Tá? Então, em geral, é esse sentimento mesmo, de se sentir perdido, de pensar o que eu sei fazer, quais são os meus talentos, competências, habilidades, além daquelas que eu já desenvolvi, né? Só que acontece, sim, um sentimento de cansaço, de falar, eu quero fazer quero desenvolver outras coisas. Então, é muito importante, por isso, o serviço de orientação profissional e de carreira. Porque acontecem, sim, as duas situações, ou seja, a situação daquele indivíduo que fala, eu sempre fui aqui em Brasília, eu atendo muito servidor público, né? E esse sentimento de entrincheiramento é muito comum. Na verdade, primeiro eu vi as pessoas declarando isso, me sinto perdido, não tem outras alternativas lá fora, o mercado de trabalho está muito volátil, o que eu vou fazer? Eu sempre fui servidor e tal, né? E aí depois eu descobri qual que era o nome desse fenômeno. Mas então, em geral, existem aquelas pessoas que chegam no trabalho de orientação de carreira sabendo com que elas querem trabalhar. Então, eu quero abrir a minha empresa de bolo, eu quero ser confeiteira, eu quero vender, enfim, peças de argila, de cerâmica, de artesanato. Ou, em geral, é um público que tem interesse em vender, né, atuar como autônomo. E aí, não existe hoje mais como a gente falar sobre construção, né, da sua carreira ou de um novo papel profissional sem olhar para o autoconhecimento, tá? Então, e aí quantas sessões
são destinadas a esse processo? Bom, em primeiro lugar, claro que todas as sessões, de alguma maneira, vão entrar em aspectos relacionados ao indivíduo. Mas a gente separa, especialmente as primeiras, 3 ou 4, às vezes 5 sessões, só para trabalhar a trajetória de carreira. Então, quero escutar a narrativa, as histórias desse indivíduo, né? E aí a própria pandemia deixou isso muito claro, quer dizer, os nossos papéis estão cada vez mais misturados. Então, o meu valor como indivíduo, como mãe, como mulher, como filha, como, né, e todos os meus hobbies e a minha rotina, eles vão traduzir também, vão explicar as minhas escolhas de carreira. Não consigo olhar mais para o papel profissional sem olhar também para a atenção que eu tenho dado para os outros, tá? Então, esse é um primeiro momento. Eu posso até depois descrever para vocês contar, se vocês quiserem, uma das técnicas que a gente utiliza de autoconhecimento, que é riquíssima, ela é curta, mas ela ajuda, me ajuda bastante. Porque, claro que algumas pessoas estão também, a gente indica que estejam em psicoterapia, para trabalhar e aprofundar aí outros aspectos do autoconhecimento. No meu caso, né, essas conduções, essas primeiras sessões, visam especialmente com que eu conheça esse indivíduo, essa pessoa, retorne essa devolutiva para que ela também veja, olha, é por aqui que provavelmente vocês querem caminhar. Eu vi aqui que a Malvis fez um comentário, não sei se você vai ler, gente. A importância de unir a área acadêmica à prática. Ah, obrigada, Malvis, sim. É muito importante isso. Juliana, eu acho que é interessante você falar a respeito do autoconhecimento, porque assim, bom, eu estou falando num lugar de um mature, né? Tenho 55 anos e eu tenho muitas pessoas que eu me relaciono que têm essa faixa etária, a mesma que a minha. E às vezes a gente percebe, sim, sabe, aquela... Puxa vida, né? Nessas alturas do campeonato, eu não estou sabendo muito bem para onde ir, estou com 55 anos, estou com 60, 65, sei lá. Então eu fico um pouco... As pessoas ficam um pouco abatidas mesmo, né? Enfim, são emoções que se fazem presente nesse momento de transição. Então, se você quiser comentar um pouquinho sobre o autoconhecimento, seria bem, bem legal. Sim, com certeza. Só aproveitando para responder logo aqui a pergunta da Malvis, né? Quando que a gente deve procurar psicoterapia e essa terapia orientação, como a gente chama, focada em carreira? Então, é difícil dizer pelo outro. Eu sou psicóloga, então sou defensora da minha área, sou apaixonada pela profissão. Eu acredito que a psicoterapia é uma das melhores formas de autoconhecimento. Então, uma pessoa em qualquer idade poderia procurar, né? Especialmente quando você sente que você está com um problema que você não consegue resolver sozinho. Então, a gente costuma dizer que problema todo mundo tem. Vai à terapia quem quer resolvê-lo, né? Eu comecei a fazer psicoterapia, por exemplo, com 16 anos, contando um pouquinho da minha história de vida, porque eu tive um problema no meu ouvido esquerdo, né? Eu mergulhei em Fernando de Noronha, estava ali naquele lugar paradisíaco, e eu acabei sofrendo uma lesão no meu tímpano, né? Eu estourei uma das camadas do tímpano e isso afetou diretamente a minha autoestima. Foi aí a primeira vez que eu, com autoestima abalada, nem sabia se eu ia fazer psicologia ou não, mas a minha mãe também é psicóloga. E ela viu, percebeu que eu estava me sentindo triste com a situação toda, né? E foi aí a primeira vez que eu procurei psicoterapia, no caso, terapia clínica. E no caso da orientação de carreira, olha, eu acho que é muito importante na primeira escolha. Então, aqueles adolescentes que estão ali no ensino médio, né? Hoje, eu acho que ainda chama, né? Segundo ou terceiro ano do ensino médio, se preparando para fazer o vestibular, ou o Enem, etc e tal. Eu acho que é muito importante nessa fase. E também em fases que você considera que você quer fazer a mudança ou transição de carreira, né? Você não está mais satisfeito com a empresa para a qual você trabalha, né? Ou a carreira a qual você se dedicou. Então, nesse caso, eu sugiro a procura de um profissional especialista. Lembrando que, antes de eu voltar para o tema do autoconhecimento, hoje em dia, o mercado está passando por transformações tão rápidas que é muito interessante observar. Tem pessoas que contratam um orientador de carreira mesmo satisfeitos. Como assim, Juliana? Para quê, né? Eles contratam porque eles querem, algumas pessoas querem saber se elas estão, digamos, atualizadas no mercado, se o salário que elas têm recebido está, digamos,
compatível com o que se paga também para aquela área, para aquele setor, para aquele tipo de cargo. Então, existem pessoas que gostam não só de se manter atualizadas e procuram um orientador de carreira para desenvolver essas competências técnico e comportamentais do seu segmento, mas também para poder avaliar se não tem uma experiência melhor, né? Então, ele está em constante busca, né? Não só da sua própria atualização, mas também de um olhar do que tem lá fora. E eu acho que esse é um fenômeno novo, né? De a gente ver uma pessoa assim, mas você nem sabe se você vai ser demitido. Não, nada foi comentado. Você gosta do que faz? Gosto. A empresa tá legal, tá legal. E por que você está procurando, né? Uma orientação de carreira? Porque talvez a gente não sabe o futuro, então eu quero me manter atualizado, tá? Para vocês verem como que realmente essa preocupação, né? Essa relação líquida que se estabelece até dentro mesmo do mercado de trabalho faz com que as pessoas busquem ao longo de um processo. Aí agora falando um pouquinho então mais de autoconhecimento, tá? Em geral, a primeira e a segunda sessão, elas são muito destinadas a escutar. Então eu quero ouvir a história desse indivíduo, né, dessa pessoa, sobre os principais marcos da sua carreira, aqueles momentos mais marcantes, numa perspectiva histórica, né, desde ali da primeira experiência de trabalho. E eu sempre vou pontuar também pessoas e outros aspectos da vida que estavam compondo aquele momento, tá? Então, de um lado, tem essa necessidade da gente conhecer a trajetória e a história profissional desse indivíduo. Junto a isso, eu gosto de utilizar um teste que é baseado na teoria do Holland, que é um teste que se chama em inglês Lowlands Assessment Systems, porque ele foi desenvolvido nos Países Baixos, por isso que tem esse termo Lowlands. Mas existem vários outros também testes que utilizam essa teoria para a gente conhecer especialmente o perfil. Se a pessoa tem um perfil mais empreendedor, mais social, mais artístico, né? E qual é, então, digamos, o nível de desenvoltura que aquele indivíduo tem em cada uma daquelas esferas. Esse é um teste mais para conhecimento das habilidades dentro do mercado, técnicas, né? Quais são os tipos de trabalho que mais interessam e brilham os olhos daquela pessoa. Então, é um teste que a gente costuma aplicar. A pessoa responde, são cerca de 150 itens, é um teste longo, né? Tem a sua versão reduzida, mas inicialmente eu utilizo a longa. O indivíduo recebe um relatório para ele, que tem a versão dele, e eu, como consultora, orientadora de carreira, recebo um mais completo e dou a devolutiva para esse indivíduo e ele vai, claro, nessa devolutiva eu vou alinhando com ele. Tá fazendo sentido? Tá, então a gente vê, por exemplo, o professor, ele tem social lá em cima, pessoas que gostam de trabalhos manuais, pessoas que se sentem ou não se sentem bem em público. Tudo isso aparece um pouco nesse teste. Já uma outra... qualquer dúvida pode me interromper, Gino. Mas... Bem interessante, né? Dá uma amplitude aí para o processo muito interessante, né? Antes de sair perdendo tempo, né? Fazendo cursos e mais cursos, você consegue ter um entendimento do seu perfil com o seu feedback. Bem interessante. Sim, e acontece muito, a gente tem que tomar muito cuidado, claro, lembrando, né? Eu como psicóloga também, fiz doutorado e tive a oportunidade de conhecer um pouco do processo da complexidade de criação, desenvolvimento e adaptação de escalas, que é o que a gente chama de avaliação psicológica, né? É um processo extremamente complexo e que por isso, lembrando que uma escala é diferente de um teste, também tem essa diferença. Mas assim, é muito importante que a gente entenda que toda a técnica, a escala, ela é um meio, ela ajuda a gente a conhecer, mas o mais importante é realmente um profissional que saiba fazer a leitura e dar a devolutiva, né? Porque hoje em dia tem também muito mau uso desse tipo de teste, que a gente brinca, né? Teste de revista, teste da Capricho, teste que está online na internet. Ele pode ser interessante, ele pode te ajudar, mas mais importante que isso realmente por isso, a escolha de um profissional que faça uso de testes que são validados pelo SATEPSI, né, pelo Sistema de Avaliação Psicológica, e, enfim, sejam testes realmente regulamentados e com, a gente chama, boas evidências, né, de validade e de confiabilidade. E aí, o outro processo que a gente desenvolve também de autoconhecimento é uma tarefa que a gente chama tarefa do feedback. Eu conheci essa tarefa com a Maria Célia Lassans, que é a minha supervisora, uma
referência no Brasil em orientação profissional de carreira, e ela me ensinou, né, essa tarefa para que a gente conheça um pouco o indivíduo em pouco tempo. E ela funciona da seguinte forma. Entre a primeira e a segunda sessão em geral, eu peço para a pessoa que eu estou atendendo escolher 9 pessoas. 9 pessoas que são próximas a ela. E, em geral, dessas 9, a gente sugere que sejam 3 do círculo familiar, pode ser pai, mãe, filho, enfim, primo, tio, enfim, mas do círculo familiar. 3 do círculo social, que costumam ser amigos, vizinhos, alguém que você conheceu em outros contextos sociais, né? Igreja, ou enfim, grupo de leitura, não se sabe, né? E outros 3 que trabalharam com você. Então, são do círculo profissional. Se ela não conseguir identificar 3 de cada, tudo bem, não precisa ser assim exato, mas 9 pessoas. Então, o orientando de carreira vai avisar essas 9 pessoas que eu, Juliana Seidel, CRP tal, né? Olha, eu estou fazendo um processo. Algumas pessoas, às vezes, não querem dizer se elas vão, por exemplo, pedir para que alguém do trabalho participe, né? Que já trabalhou com ela e conhece bem. A gente não precisa dizer que essa pessoa está fazendo transição ou mudança de carreira. A gente pode falar que ela está só fazendo um processo de autoconhecimento, tá? Então, eu peço a Mazira que entrou aqui com... Ah, não, com a Mazira eu não fiz, porque ela estou fazendo supervisão. Mas ela conhece bastante o meu trabalho também. Então, eu peço para que o meu orientando avise essas 9 pessoas que eu vou entrar em contato com elas. Eu mando, então, pelo próprio WhatsApp uma mensagem me apresentando, colocando os meus contatos e pedindo para que essa pessoa responda 3 perguntas. São 3 perguntas simples. A primeira delas é quais são as 3 principais qualidades que você identifica nessa pessoa, né? São as chamadas forças. E, em seguida, segunda pergunta, quais são as 3 principais, digamos, aspectos a melhorar, né? Ou pontos aí, competências, qualidades que você considera que essa pessoa poderia desenvolver. E a gente também pede, claro, nos 2 casos, nas perguntas 1 e 2, para que essa pessoa dê um exemplo. Então, a gente fala não só para que você, digamos, comente, né? Quais são as 3... não pode ser 3 a 5 qualidades, 3 a 5 pontos a melhorar, mas também cite um exemplo que justifica a escolha, né, dessas qualidades, desses pontos. E por fim, o terceiro pedido, a terceira consigna é: se você pudesse resumir essa pessoa em uma palavra, qual palavra seria? Então eu vou recebendo, e aí eu dou um prazo para que essas 9 pessoas me mandem essa informação, e eu garanto a elas de que tudo que elas compartilharam é anônimo, né? Porque depois eu sou a responsável por compilar essas qualidades, essas forças, né? Essas, digamos, fraquezas, a gente não gosta de chamar assim, especialmente que tem o viés da psicologia positiva, mas esses aspectos a melhorar. Pontos Então eu de melhoria, compilo. Oi? Pontos de melhoria. Isso. Então eu faço a compilação dessas qualidades, pontos de melhoria e também dessas palavras que resumem, né, o meu orientando de carreira, e na sessão seguinte eu dou a devolutiva, muitas vezes talvez até mudando um pouco algumas expressões para que essa pessoa de fato não identifique quem disse o quê. Acontece às vezes, claro, dela falar: esse exemplo eu sei que foi a minha mãe, eu sei que foi alguma pessoa, mas de qualquer modo o importante é que tanto quem participa, né, quem foi convidado, como o meu cliente, saibam que o objetivo é autodesenvolvimento, né? Como as pessoas me percebem. E aí, nesse mesmo período de tempo, eu peço para o meu orientando de carreira responder o teste VIA, que é um teste da psicologia positiva gratuito, que está disponível na internet, que avalia forças de caráter. E muitas vezes é muito interessante porque eu contrasto, então, como essas 9 pessoas, que são pessoas mais próximas a mim, me percebem, né? E como eu me autoavalio também, de acordo com desses pontos. E é muito interessante porque em pouco tempo, no caso, entre 1 semana e 2, eu consigo ter aí uma visão bem clara, né, sobre as competências, nesse caso que a gente chama de comportamentais e socioemocionais desse indivíduo, tá? E aí a ideia é também, em seguida, passar algumas tarefas, alguns exercícios, para que essa pessoa desenvolva e cuide
daqueles pontos de melhoria que podem, no contexto, no cenário profissional, impactar, né, a forma como essa pessoa está trabalhando, tá? E aí tem vários aspectos, né? A gente poderia falar aqui só sobre autoconhecimento até o final. Interessante é, com certeza, não sei se você precisou ter uma orientação profissional, mas o brilho dos seus olhos já diz tudo que você tem um amor pelo que você faz, né? Isso é bastante interessante. Juliana, Sim. só para avisar o pessoal que está entrando agora, agradeço a Sueli Vieira que está entrando, a Buco que entrou, a Jéssica Betim, o Vando, muito obrigado pela presença de vocês. Esse espaço aqui é o Papo de Maturi. Hoje eu estou conversando com a doutora Juliana Seidel, e o tema aqui hoje é transição de carreira na maturidade. Abrindo um parênteses aqui, Juliana, eu faço terapia, psicoterapia já há muitos anos, é incrível. É preciso ter coragem, é preciso ter coragem para a gente se olhar. Eu costumo dizer que é como se eu estivesse virando os meus olhos para dentro, enxergando dentro de mim, né? Enxergo ali muitas coisas bonitas, mas algumas coisas que não são tão interessantes assim, mas que bom que tem a oportunidade de ir trabalhando isso, né? Esses dias, Regina, só para complementar a sua fala, eu escutei, li uma frase, até pensei em fazer um post na Longeva com essa frase que eu achei muito bonita, que é: terapia não é só para você cuidar das suas feridas, é para você não machucar os outros, né? Então, o processo de autoconhecimento, e aí quando você fala em coragem, se encarar o processo, né? A psicoterapia, é isso, não é só para você, eu tô com algum problema e eu vou, não é só o olhar para você se sentir melhor e se conhecer melhor, mas para você evitar também machucar outras pessoas e se relacionar, se comunicar melhor na sua vida pessoal e profissional. E que, de uma certa forma, tem uma relação aí com a carreira profissional, né, Ju? Porque se você não se relaciona bem com o outro, algo dentro de você não está indo muito bem. Então, é super importante olhar para isso, né? Eu queria te fazer uma outra questão aqui, por favor. O que eu percebo também um ponto de observação, né? Existe uma transição de carreira por opção, que aí a pessoa está procurando, provavelmente essas pessoas procuram um planejamento, uma orientação, que é super interessante, até pela abrangência que você está trazendo aqui, que é um processo profundo mesmo, né? É bem interessante isso. Por outro lado, tem essa transição de carreira por necessidade. Porque o que acontece? Por exemplo, eu comecei a trabalhar em 1980. Era um ambiente analógico. Não é só a questão da tecnologia, do aparelho de celular, isso também é importante. Mas a forma de se relacionar, a forma de empreender, a forma de você vender o seu negócio, mudou muito. E a tendência é mudar cada vez mais, né? Então tem essa transição de carreira por necessidade mesmo, né? Porque as pessoas, de alguma forma, muita informação hoje em dia, não acompanharam essas mudanças, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco disso. As pessoas estão conseguindo se atualizar e esse processo que você faz contribui para isso também, para essa atualização, essa autoatualização, vamos dizer assim. Sim, Gino, com certeza. A gente, como eu comentei com você, né, o público da transição de carreira é bem diferente da mudança de carreira. Então, um cenário é o cenário do indivíduo que, eu tenho aqui o meu emprego, eu sou servidor público, né, já que eu venho trabalhando muito com esse grupo, e aí eu quero no futuro abrir meu negócio, então eu quero aprender sobre a criação da minha identidade visual, né, criação da minha marca, mas dependendo se essa pessoa tem uma condição financeira, ela pode pagar alguém também, claro, e tem que, né, contratar um especialista, um designer para fazer esse processo e vender o seu projeto, enfim, construir a sua empresa num cenário em que não há preocupação tanto com a autonomia financeira, como também com o tempo para conseguir esse trabalho. É um processo de transição muito mais agradável e focado também, né, nos seus valores, talentos e tal. No caso daquele indivíduo que precisa se recolocar, ele está desempregado, ele tem tempo, ele tem urgência, ele tem que pagar as contas, o cenário realmente não só é mais rápido esse processo de orientação de carreira, a gente faz um trabalho que é bem diretivo, essa é uma grande diferença entre a orientação de carreira e a psicoterapia, né? Porque a psicoterapia, às vezes você fica com o mesmo terapeuta há anos, meses, você está ali num processo de autoconhecimento.
Na orientação de carreira, entre um encontro e outro, tem alguma técnica, alguma atividade, alguma tarefa para o indivíduo fazer, seja relacionado à atualização do currículo, relacionado à atualização do LinkedIn, a buscar vagas ativamente no LinkedIn, enfim, entre outras, né? Entrevistar pessoas com as quais ele gostaria de trabalhar, possíveis, podem ser, né, competidores ou pessoas da área. Então, tem essa diferença. E quando a gente observa também, entre as competências comportamentais, uma resistência à mudança, uma dificuldade de uso da tecnologia, que hoje, como a gente sabe, é condição sine qua non, né? Não tem mais como discutir, e aí, nesse caso, a pessoa precisa aprender também. A gente indica cursos, por exemplo, da própria Mature, né? O pessoal está aí participando, alguns deles, que a gente tem contato, para que as pessoas aprendam essas competências. No momento, eu faço uma parceria com a Mais Vívida, que também tem esse foco na inclusão digital. Então, para todos os meus clientes hoje que falam, eu estou ajudando essa pessoa a abrir o negócio dela, né? Ou ela está procurando um emprego em que ela sente que ela tem que aprender alguma ferramenta, alguma rede social, pessoal ou profissional. Então, eu indico também os cursos da Mais Vívida para que ela possa fazer, aprender essas competências. Muitas vezes eu faço também, né? Especialmente quando o foco é LinkedIn, que é também muito voltado para busca de vaga, né? Hoje em dia, só para dar um exemplo, e o pessoal da Mature, que está aí também, que faz recrutamento e seleção de vaga, sabe disso. Quando uma vaga é aberta, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que se candidatam, né? E aí, no filtro, também acaba passando muita gente interessante. Então, por isso, hoje em dia, o processo de você buscar a vaga envolve você, no LinkedIn, seguir a empresa para a qual você quer trabalhar e tentar identificar quem é, provavelmente, o sponsor da vaga, né? Quem é a pessoa responsável pela vaga? No caso da Mature, que está aqui, por exemplo, poderia ser a Marfida ou a Fabi Granzotti, etc. e tal. Então, a gente pede para as pessoas adicionarem essas pessoas no LinkedIn e mandarem, às vezes, uma mensagem para elas. Olá, tudo bem e tal. Isso, né? E não só com a empresa que está fazendo o recrutamento e seleção, mas, às vezes, também com a empresa para a qual ela quer trabalhar. Aí depende de como o processo de recrutamento e seleção está acontecendo. A gente faz essa busca, né? É muito comum também no caso de oportunidade de trabalho. Então, assim, hoje eu estou ajudando. É muito interessante porque muitas pessoas que me procuram são pessoas que têm trajetórias parecidas com a minha. Então, pessoas que estão saindo do mundo acadêmico, mas não querem só ficar nesse mundo. Então, quer atuar como autônomo, quer desenvolver a própria imagem, né? Digamos, criar a própria empresa. Então, eu sugiro. Então, por exemplo, pessoa da nutrição, uma gerontóloga, né? Nutricionista clínica com foco em idosos. Ou então, uma pessoa que formou em turismo e fez um curso de gerontologia e está abrindo uma empresa voltada para turismo dos 50 a mais. Nesse momento, eu tenho uma cliente de cada. Então, eu falo, procura quais são as empresas hoje no Brasil que fazem isso. Adiciona elas, marca um café virtual com elas, tá? E eu falo bastante sobre isso, porque aqui em Brasília, em outros estados também, as pessoas não utilizam muito o LinkedIn, tá? Mas em São Paulo, o pessoal que está aí, que é de São Paulo, sabe. Entra no LinkedIn diariamente. Utiliza o LinkedIn de uma forma muito ativa. Só para dar um exemplo, para terminar, né, essa minha resposta... eu utilizo bem, mas a gente sempre sente que pode utilizar mais, né? Como, por exemplo, escrever os meus próprios artigos. É algo que está aí na minha meta e que eu não tenho conseguido fazer, né? Redigir os meus próprios textos em função de demandas de trabalho. Mas uma vez, por dia, eu tento ler matérias sobre os temas que a gente trabalha, então longevidade, diversidade, inclusão, tal. E aí eu repostei no meu LinkedIn uma matéria da Carambola, que é uma empresa que eu não conhecia, eu conheci na reportagem, que tem feito também ações de diversidade e inclusão. Aí eu li a reportagem toda, claro, né? Gostei bastante, conheci o CEO, segui a empresa, adicionei o CEO da empresa e compartilhei a reportagem no LinkedIn. Falei assim, olha, gente, que interessante, o Gustavo, da Carambola, que bom que esse tema está crescendo. Alguma coisa assim, nem entrei em detalhes sobre a reportagem. Uma pessoa que trabalha com o Gustavo me adicionou no LinkedIn, né? E provavelmente, né? Porque o CEO estava ocupado, então entrou em contato uma outra pessoa que viu que eu marquei a empresa, que gostou do meu perfil e falou: vamos marcar um café virtual? A gente tem um projeto que você pode participar. E a gente agora, nesse momento, está construindo esse projeto. Quer dizer,
Eu nem fiz ativamente a busca, quer dizer, não fui eu que entrei em contato por mensagem interna no LinkedIn com essa pessoa da Carambola. Eu só compartilhei porque eu realmente achei interessante a reportagem. Foram eles que entraram em contato comigo e agora a gente está desenvolvendo, né, construindo aí, é um processo sempre, alguma iniciativa juntos. Então, para você ver como que... vai fazer um post sobre uma reportagem, marca a empresa que você está mencionando, sim, marca pessoas que foram citadas na reportagem, etc e tal. É super, super interessante o que você está falando, né? Pessoal, para quem está chegando agora, vocês estão aqui no Papo de Maturi. Nossa conversa hoje aqui é a respeito de transição de carreira na maturidade. Tanto eu como a Juliana, a gente tem falado muito aqui na conversa a respeito da Maturi. Quero dar uma dica para vocês que, para quem não conhece, Comunidade Maturi no Facebook. Eu tenho a honra de ser um embaixador lá da comunidade. É um espaço incrível para trocas em todos os termos, em referentes à maturidade, recolocação profissional, questões de autoconhecimento, informações para você se manter ativo aí. A Juliana é uma parceira lá e eu também tenho a minha parceria lá com eles, tem sido muito legal. Ju, quero te fazer uma outra questão, por favor, né? A gente tem uma questão, vamos dizer assim, é um debate intenso aqui, porque por um lado, vamos chamar aqui dos maturos, né, as pessoas que estão na maturidade, questionam que as empresas, para quem quer nesse ramo trabalhar com a CLT, né, principalmente, ou mesmo como prestador de serviço, autônomo, né, mas questionam que as empresas não abrem as portas para os maturos. Por outro lado, as empresas, é claro que a gente aqui não está reduzindo o tema, não está generalizando, existem casos e dados, né, mas por outro lado, as empresas questionam ou pensam também equivocadamente de que essas pessoas que entraram na maturidade não estão atualizadas. Eu queria que você comentasse isso, como é que está essa relação no mercado, você que trabalha com transição com as pessoas na maturidade e as empresas, como é que isso está se modificando, se transformando, se atualizando no mercado? Sim, com certeza, Egino. Só fazendo aqui um comentário que eu vi, né, os comentários da Bruna, da Cordiale 50+, é uma ótima estratégia essa, Bruna, de pedir para as pessoas aderirem ao LinkedIn Premium gratuito, né? Eu já estive, por exemplo, já utilizei a minha cota, depois não quis pagar, mas para quem nunca fez, vale a pena, justamente porque aparece mais. Inclusive, aí vale a pena a gente estudar um pouquinho sobre algoritmos e tal, mas no caso do LinkedIn, qualquer atualização que você faz também com que o seu perfil apareça mais. Então, eu também não consigo fazer isso todo dia, porque a gente esquece, é muita coisa. Mas para os meus clientes que estão procurando vaga, eu sempre falo para eles, clique em editar e muda uma palavra. Muda uma palavra de lugar e salva. Pronto, você já tá, você nem sabe o que você... Não tem mais que atualizar nada, não tem mais mudança para fazer, mas só edita e muda as palavras de lugar que o seu perfil acaba aparecendo mais também. Sobre a questão que você trouxe, Gina, aí tem 2 pontos, né? Tem, de fato, o etarismo, a manifestação de preconceito e discriminação, né, em relação hoje até a pessoas que já têm 40 anos, isso é muito falado, né? Não é só o idoso no Brasil, a pessoa que tem 60+, 70 e tal, que também vai aí em breve continuar, quer participar do mercado, mas infelizmente pessoas de 40 anos já sentem, né, que é colocado de lado porque o recrutador acha que aquela pessoa, por já ter X anos de trajetória, de carreira, não vai aceitar determinado salário, não vai aceitar né? Vai se desmotivar na carreira logo, porque ele já está ali com determinada idade e tal. Então, é por isso que, nesse processo, a gente busca também estimular, né? Motivar aquela pessoa que está procurando uma nova oportunidade, a não desistir, a entender que demora mesmo, que às vezes não tem retorno, que pode ser em função disso, mas também que pode ser em função de alguma competência a ser desenvolvida, seja ela técnica ou comportamental. Então, a gente busca também nesse processo de orientação de carreira, eu faço muito isso com os meus clientes, é por isso que dá trabalho, o valor não é só da hora que você está com ele, né? Mas é o tempo que você passa no e-mail para mandar a tarefa que ele vai fazer na semana. E eu mando, por exemplo, para as mulheres, eu mando muitos vídeos sobre síndrome da impostora. Porque a gente vê claramente que um homem com um currículo pior que de uma mulher se vende muito mais facilmente numa entrevista. Né? Então, as mulheres têm uma autocrítica. As mulheres procuram mais esse tipo de serviço ou é equilibrado entre homem e mulher? Procuram mais. Procuram mais. Eu acho que a mulher,
A mulher tem, desde o autoconhecimento, desde ir mais ao médico, a mulher está mais aberta, né, para essa busca interior e prática também. Sim, a mulher vive mais, não só, né? Aí a gente entraria também, poderia ficar aqui falando um tempão sobre essa Então, questão da. fica para a próxima Fica live, para a Ju, tá próxima muito da interessante. expectativa de vida, mas sim, as mulheres cuidam mais da saúde mental que os homens e procuram mais ajuda também. E aí, nesse caso, então, só para fechar, né, de um raciocínio, nossa, já são 6h50, passa rápido. A gente busca também não desmotivar essa pessoa, não olhar só a etarismo, é discriminação etária. Não, pode ser que não seja. É por isso que esse processo também de busca ativa, de entrar em contato com o sponsor da vaga, pelo LinkedIn ou por e-mail, e de deixar claro, eu aceito, eu já olhei, eu já pesquisei, eu estou realmente interessado nessa oportunidade, mesmo nesse valor, porque hoje sucesso na carreira não é só, né, o salário em si, não é só status, poder. Sucesso na carreira para muitas pessoas é fazer o que gosta, né? Tá trabalhando, é se Aliás, sentir útil. exatamente, para quem está na maturidade, eu acho que um dos grandes objetivos do trabalho é se sentir útil, participativo, né? Acho que isso é extremamente importante. Pessoal, o tempo passa, já são 18h51. Como falta pouco tempo, eu já larguei aqui o meu script, que agora vai ser. Vou aproveitar a Ju aqui para falar coisas que estão no meu coração aqui, que me provocam bastante, né? E também quero trazer aqui, dentro dessa provocação, eu acredito que é o seguinte: nós que estamos na maturidade, primeiro, é super importante a gente estar presente nesses espaços que abrem esse tema, na internet, enfim, para que a gente possa divulgar esse trabalho. Então, estou trazendo aqui a sardinha para o meu lado, mas divulgue essa live aqui, segue a Juliana, a Longeva, porque é uma forma de a gente colocar esse assunto na agenda, para que as empresas percebam que não, os maturos têm capacidade, sim, têm as suas competências. E nós, por outro lado, que estamos na maturidade, nós colocarmos a mão na massa e atrás das nossas atualizações, sejam nas competências técnicas, sejam nas competências comportamentais, né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta, que aí teria que ter um livro para você escrever, mas, de qualquer forma, não quero deixar de fazer essa pergunta. Ju, o Brasil, quando a gente fala de Brasil aqui, a gente está falando dos brasileiros, a gente está falando do Estado, das empresas, com essa tendência que está acontecendo no envelhecimento da população. Nós estamos, eu estou falando no todo, né? Não estou querendo levar a responsabilidade só para os governantes, mas nós, enquanto sociedade. Nós estamos preparados para essa relação de envelhecimento, trabalho, longevidade ativa, saudável? Como é que você vê essa questão? Olha, de um lado, eu observo realmente assim, é impressionante como a sociedade civil está olhando mais para isso, né? Quem está aqui acompanhando a live também trabalha com o tema, eu comecei a me encantar, né? Meus olhinhos brilharam por esse tema em 2007, 2008, né? Então já tem Nem uma. se falava muito nisso. Nem se falava. Ixi, eu queria oferecer programa de educação para aposentadoria em 2010. Que é isso? Assim, o primeiro que surgiu foi aqui na UNB, e aí a gente começou a fazer para alguns órgãos públicos e queria falar, né, sobre os pilares da longevidade, sobre a própria psicologia. Olha só que interessante. Dentro da própria grade curricular da psicologia, quando eu estudei desenvolvimento humano, a gente estudava infância e adolescência. Tá? Essa é uma das maiores provas. Isso eu me formei, eu fiz essa disciplina em 2003, né? Então, se a gente for pensar aí, de 20 anos para cá, agora que a gente tem estudiosos olhando para o desenvolvimento humano dentro da fase adulta, da adultez. Eu, inclusive, dei aula semana passada na disciplina da Isabelle Charglione, que é professora da UNB, em que ela me chamou para falar sobre a atuação do profissional especialista em longevidade e carreira no mundo do trabalho. E ela deu aula sobre desenvolvimento do adulto. Muda a personalidade na fase adulta? Muda depois que ele vira dos 40, 50, 60, etc. Né? E também esse olhar, digamos, para a heterogeneidade desse grupo, que é muito importante. Então, até pouco tempo eu falava idoso, né? A volta e meia, as pessoas vinculam, claro, eu falo de longevidade, mas acham que eu atendo uma pessoa de 80 anos, né? Não, nosso foco é preventivo, o público da Longeva, justamente por ser voltado, né, para recolocação, carreira e preparação para aposentadoria,
é especialmente de pessoas entre 45 e 65 anos. E as demandas do público de 60 a 70 são umas, de 70 a 80 serão outras, de 80 a mais serão outras. Então, de um lado eu vejo que a sociedade civil tem falado mais, a mídia também. Nunca se falou tanto sobre a diversidade e inclusão, não só a etária, mas as outras, como no passado, né? E isso é maravilhoso. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que vale a pena, sim, o nosso posicionamento crítico de que, infelizmente, o atual governo, em termos de olhar para recursos financeiros, né? O próprio Ministério da Cidadania tinha um grupo que estava tentando desenvolver a implementação de ações e programas das cidades amigas do idoso, que eu saiba, isso está completamente parado, não existe recurso. A OPAS e outros organismos internacionais, né, junto com a ONU, tentam desenvolver em algumas cidades, mas o Brasil, em termos de desenvolvimento das suas cidades, aí a Malves também, que está estudando o tema no doutorado, pode falar sobre isso, a gente vê que estamos muito atrasados no que se refere a proporcionar. Temos muito que avançar, né, Ju? Temos. Pessoal, infelizmente o tempo passa. Eu quero fazer uma observação, quero agradecer a Bruna da Cordiale. A Bruna é uma parceira minha nessa área de tecnologia para as pessoas que estão na maturidade. Ela tem um trabalho super interessante para ajudar as pessoas a interagirem com a tecnologia. Inclusive, se você puder, Bruna, depois que eu postar, você consegue avaliar o seu índice. Não sei se é esse nome, mas é um índice de participação no LinkedIn. Ele te dá uma nota lá e você vai percebendo a tua evolução de acordo com o que você vai interagindo com o LinkedIn. É bem interessante, isso faz com que ele também fique mais ativo, né, mais presente. Juliana, o tempo é maravilhoso, mas o tempo passa. Queria que você, sinteticamente, aí, por favor, deixasse aí o teu recado final, as tuas considerações finais para quem está nos vendo e, com certeza, para quem vai ver depois, que vai ficar gravado. Tá bem. Eu vou terminar, então, com uma frase que eu escutei esses dias, que é do... Eu já li o livro Pequeno Príncipe há muito tempo atrás, talvez na adolescência, mas eu descobri que tem uma frase do livro que fala: ninguém é demasiado jovem, né, para não ter o que ensinar, ou demasiado velho para não ter o que aprender. Eu acho que a gente está vivendo hoje uma fase de defesa e luta pela aprendizagem intergeracional, né? A gente vê isso nas empresas. Na semana que vem eu vou estar na Sky, fazendo 3 palestras, numa palestra e 2 rodas de conversa, com quê de conteúdo também, na Semana Gerações deles. E esse é um tema muito solicitado, né, para estimular as pessoas a aprenderem umas com as outras, independente da idade. Então, esse é o convite que eu deixo para vocês também fazerem isso no dia a dia de vocês, com seus familiares, colegas, amigos. Olhar para o seu círculo, né, social e afetivo. Será que eu tenho pessoas mais velhas, sou amiga de pessoas mais velhas, mais novas? Não só no trabalho, mas no seu dia a dia também. Agradecer aí a Bruna, a Malves, por entrarem, comentarem. A gente está começando ainda nas redes, né, Gino? A gente está no início, mas o importante é realmente a gente... Não acho que qualidade é mais importante que quantidade. Então, se você está com a agenda cheia, se você faz um trabalho que você acredita, eu também deixo aí as pessoas, né? Convido as pessoas para conhecerem o seu trabalho. Você é um exemplo de um Nature que enfrentou a transição de carreira, trabalhava com contabilidade, agora trabalha, né, com outros temas. Então, desenvolvimento humano. Pena que eu não te conheci antes, Ju, mas ainda tem. Pessoal, quero agradecer aqui vocês. Juliana, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua presença aqui. Mais uma vez eu peço para as pessoas compartilhar essa live para que esse tema realmente fique na pauta da sociedade, né? E quero pedir para vocês, eu vou deixar escrito lá para vocês seguirem a Juliana, a Longeva, me seguirem também. Eu vou oferecer para vocês um workshop gratuito agora no começo de dezembro, que chama-se Passos de Coragem, como identificar e colocar os seus talentos no mundo. É só você entrar lá no link da minha bio e garantir a sua inscrição. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Ju, quem sabe fica o convite para uma próxima, que você tem bastante conteúdo e a sua contribuição foi incrível aqui. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada a vocês, Gino. Até mais, pessoal. Boa noite. Obrigada, Mazira, por ter entrado, querida. Em breve eu vou fazer uma live com a Mazira também, que está desenvolvendo a empresa dela. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Tchauzinho. Até mais. Tchau, tchau.